Gente, Deus abençoe, a paz do Senhor a todos. Vamos estar meditando mais uma vez em um versículo aqui que diz o seguinte, em João capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era o verbo estava no princípio com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então nós vemos aqui que muita gente acaba, na verdade, colocando como Jesus não é Deus. Nós vemos esse versículo que fala, no princípio era verbo. O verbo é a palavra. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então tem gente que usa esse versículo que fala que era Deus para justificar, na verdade, que Jesus ele não é Deus. Então tem muita gente que interpreta dessa maneira e pega outros versículos na Bíblia, que são vários versículos na Bíblia, que a pessoa pega como referência, mostrando para as pessoas que Jesus é como se fosse um mini Deus, como se ele não fosse Deus e fosse inferior a Deus, ao Pai. Só que a Bíblia fala aqui no versículo 1, no princípio era o verbo estava no princípio com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O verbo era Deus. Não quer dizer que ele deixou de ser Deus. Tem gente que faz confusão, que fala o seguinte, né? Só porque fala que era Deus, tem gente que acha que Jesus deixou de ser Deus. É como se um médico, na verdade, parasse de trabalhar e exercesse uma outra profissão. Ele não deixou de ser médico, ele continua sendo médico, apenas está em outra profissão. É como se fosse um motorista que largasse sua profissão e fosse trabalhar de outras coisas, mas ele continua sendo motorista. Apenas mudou de profissão, mas ele é motorista. Então, nós podemos fazer uma comparação com isso daí. É a mesma coisa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três é um. Tem um mistério por detrás daí. É como se você pegasse, na verdade, e comparasse com a água. A água tem três tipos. Tem a água líquida, tem a água gasosa e tem o outro tipo de água. A água congelada, né? Quando é gelo, quando ela é gasosa, que se transforma em gás, que evapora. E tem a água que é líquida. Então tem três formas. Deus também ele trabalha dessa maneira. Pai, Filho e Espírito Santo. Então tem gente que coloca como se Jesus não fosse Deus. O verbo era Deus. Não quer dizer que ele deixou de ser Deus. Pelo que eu entendo neste versículo, né? Vamos meditar nesta palavra o seguinte. Jesus estava lá em cima com o Pai. O que eu quis dizer, o João estava falando naquele momento? Ele estava falando justamente que Jesus deixou o seu habitat natural, ele deixou a sua glória, ele deixou o seu poder, ele deixou aquela glória que ele tinha lá em cima, lá, para se tornar homem. Ele veio como ser humano normal aqui na terra, ele veio como ser comum, humano, veio provar realmente, passar por tudo aquilo que nós passamos aqui na terra. Então por isso que eu falo, no princípio era verbo porque na verdade ele deixou a sua glória para viver uma vida como nós aqui na terra. E o verbo se fez carne. Se vamos olhar aí nesse versículo aí, adiante para baixo, não me lembro qual versículo, lá fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando fala que era Deus, bom, a minha interpretação eu entendo assim. Pode ser que tem gente que interprete de outro jeito. Jesus, ele continuou sendo Deus. Porém, quando fala que ele era Deus, é porque ele deixou a sua glória, deixou o seu poder, deixou o seu habitat natural para viver uma vida como nós. Depois, gente, se você for olhar direitinho, lá em João, capítulo 17, e se eu não me engano, versículo 5. Se eu não me engano, versículo 5. João 17, capítulo 17, versículo 5. Jesus fala assim: Pai, glorifica a mim, glorifica ao teu Filho,
com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Se você for ler lá em João 17,5, Jesus estava falando que ele tinha uma glória. Ele não recebeu glória de ninguém. O Pai não passou glória para ele. Ele deixou de receber aquela glória porque estava como ser humano aqui na terra. Mas quando ele estava aqui na terra, ele fez essa oração: Pai, glorifica o teu Filho junto de ti com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que existisse a terra, Jesus, ele tinha uma glória. Ele não recebeu glória de ninguém. Ele tinha, ali não fala que ele recebeu uma glória do Pai. Ele tinha uma glória que era dele. Porém, ao vir aqui na terra, ele deixou tudo lá em cima e veio para viver uma vida igual nós aqui na terra, para mostrar o seu amor, mostrar para nós o seu amor, né? Provar o quanto ele nos ama. Veio aqui para vencer o pecado, vencer Satanás e seus demônios, o mundo das trevas. Então ele veio viver uma vida qualquer. Por quê? Porque o primeiro homem pecou. Adão pecou, a Eva pecou. Mas o segundo homem era Jesus. Então Jesus, ele veio como... O primeiro homem veio, pecou, mas o segundo homem, que é Jesus, que estava em forma de homem aqui na terra, ele venceu o pecado. Venceu o mundo das trevas, venceu Satanás e os seus aliados, seus aliados, suas hostes malignas. Jesus venceu a morte, Jesus venceu Satanás. Então, quando ele morreu aqui na terra e foi para o Pai, então ele já foi glorificado. Assim que ele partiu para cima, que ele subiu, ele já restituiu, ou seja, a sua glória que ele tinha, ele realmente voltou naquele estado, né, habitual que ele tinha, né? Ele tinha deixado a sua habitação, ele voltou para aquela nova habitação que ele tinha. Por isso que ele falou: glorifica teu Filho com aquela glória que eu tinha. Então Jesus morreu, subiu ao céu e foi glorificado. Então Jesus, ele continua sendo Deus. Tem várias partes na Bíblia que mostram Jesus como Deus. E tem muita gente pregando que Jesus é um menino Deus, que Jesus recebeu de Deus, que Jesus recebeu do Pai. Se ele recebeu, porque estava em ser humano, ele estava aqui na terra na dependência do Pai. Então Jesus, ele destronou, deixou o seu trono para viver uma vida comum aqui na terra. Então a gente tem que entender esse mistério. Então, não quer dizer que Jesus é inferior ao Pai. É porque ele estava aqui na terra como um ser humano qualquer igual nós, na dependência do Pai. E tem vários textos na Bíblia que falam sobre isso. Então, gente, Deus abençoe a todos. Esse é mais um versículo da tarde, né? Se puder compartilhar, amém. Nos ajuda muito também. Outras pessoas vão conhecer realmente, vai ter um entendimento como é que se expressa. Posso às vezes na hora falar o que eu penso, às vezes não pode ser, às vezes é igual outras pessoas pensam. Tem gente que vai ter outras opiniões, mas o meu entendimento é esse. Tem base na Bíblia, tem vários textos na Bíblia provando que Jesus é Deus. Então, se tem texto na Bíblia que prova que Jesus é Deus, para que eu vou colocar ele como inferior a Deus? Então tem gente que coloca Jesus, menospreza ele como Deus. Jesus, ele é Deus, ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por ele. Tudo foi criado através de Deus, pela palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E tudo foi criado. Tem texto na Bíblia que fala que pela palavra de Deus foram criados os céus e a terra. Ainda lá, quando Deus criou toda a terra, ali fala o seguinte: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando fala assim, façamos o homem a nossa imagem, não quer dizer que é um só que está falando, são três pessoas, são mais pessoas. Então quer dizer, o Pai contribuiu, o Filho contribuiu, o Espírito Santo contribuiu para que o homem fosse criado. Os três participou, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três,
estiveram presentes nessa criação que é o ser humano. Infelizmente, Satanás enganou a Eva, depois Adão, mas Deus é tão bom que nos deu uma outra oportunidade, através de Jesus Cristo, de novamente ter essa comunhão com o nosso Deus, e Deus ele nos abençoa através de Jesus Cristo. Gente, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.